Oi, prefeito, bom dia. O senhor comentou sobre habitação, a gente tem para falar também da parte econômica, mas eu queria tocar no assunto da parte social e psicológica, né? Porque eu imagino que as pessoas que estão aí, que perderam parentes, como a cidade está completamente abalada emocionalmente pelo tamanho da perda. Quando acontece uma chuva aí, qual que é a reação das pessoas? O que o senhor consegue perceber nas ruas? Porque eu imagino que quando começa a chover deve ser um desespero, com medo da intensidade ser tão grande quanto aquela ou próxima disso, tendo em vista que tudo ainda está muito frágil. Quando começa a chover, como que acontece aí na cidade? Como é que as pessoas ficam, prefeito? Olha, Garrafa, nós temos um momento de muito abalo psicológico das pessoas que vivenciaram a tragédia de diversas formas. Ou porque perderam parentes, amigos, ou porque viram muitos corpos sendo recolhidos, ou porque viram a destruição de perto, quase ceifando a vida de cada um. É um momento que tem duas situações muito emblemáticas para mim. Primeiro, eu estava com o governador chegando à área afetada, chamada área quente da Vila Saí, e uma moradora retornando com o seu marido viu aquela cena de formação de nuvens e a possibilidade de chuva. Ela entrou ali num verdadeiro surto, teve que ser, o amparador estava ao lado, a gente acabou atendendo ali aquela senhora, mas muita tristeza. Nossos professores também estão muito abalados, aqueles que fizeram o atendimento dos abrigamentos, a gente inclusive está fazendo escalonamento para que essas pessoas possam ter um descanso. O governo do estado, o governo federal mandaram pessoas para reforçar esse time de atendimento psicológico. E uma outra cena muito emblemática, Garrafa, que chamou muito a nossa atenção, eu estava dentro da creche da Barra do Saí, porque na Vila Saí, Barra do Saí, nós temos 3 unidades escolares. O Verde Escola, que tem suporte do governo municipal, tem uma e-mail lá dentro, tem mais uma creche na Barra do Saí, mais uma escola, que é o Henrique Tavares. Eu estava na creche, junto com o Coronel Jerônimo, da Defesa Civil do Estado, e nós estávamos dando orientações para as pessoas abrigadas. De repente, vem um trovão, todo fim de tarde, ameaça a chuva, veio um trovão, começou a chover, e um menininho de 9 anos caiu, desmaiou, né, inclusive com um princípio de convulsão, e a hora que o menininho voltou, era mais um abalo psicológico, uma crise de pânico, porque ele se lembrou que o bichinho de estimação dele, a gatinha dele, estava lá dentro da casa e precisava ser resgatado. Imediatamente nós destacamos uma equipe para fazer esse resgate. O que pode parecer piegas ou pode parecer uma bobeira, acabou abalando muito as famílias. Então, esse direcionamento do amor, do carinho, seja com parente, seja com animal de estimação, ele acaba condicionando esse suporte psicológico. E as pessoas, de fato, quando a gente caminha nessas áreas mais afetadas, e eu estou fazendo isso diariamente, a gente encontra muitas pessoas abaladas. É comum encontrar o choro. Eu tive uma caminhada essa semana na Vila Saí com a presença da presidente do OAB São Paulo, a doutora Patrícia, e ela pôde presenciar isso. São cenas muito fortes, pessoas estão realmente abaladas e preocupadas, porque todo fim de tarde vem a trovoada de verão. Neste momento está muito quente, o que enseja novamente em preocupações com a questão meteorológica. Nós estamos fazendo monitoramento de 2 em 2 horas, ainda há áreas extremamente sensíveis, com risco de escorregamento, e um momento muito delicado também da questão econômica. Só para vocês terem uma ideia, esse mês de fevereiro, comparado ao mês de fevereiro do ano passado, a nossa arrecadação caiu 60%. Se isso continuar acontecendo, a exemplo do mês de março, nós teremos muito mais dificuldades, inclusive com preocupação até de não pagar a folha, quiçá pagar com os custos do dia a dia da cidade. Hotéis, restaurantes, pousadas, todos com as atividades paralisadas, porque é o momento de recompor o município, é o momento de reconstrução. Ambulantes não estão conseguindo trabalhar, as praias ainda com muito material em função desses escorregamentos de massa, vias públicas prejudicadas, a drenagem inteirinha dessa região, principalmente a sul, totalmente afetada. Lembrando que nós temos programas também na região central, casas que foram literalmente ao chão em função dos escorregamentos. Então o cenário inspira cuidados, tanto no suporte psicológico aos moradores, quanto na questão econômica também do município. Estamos conversando com o prefeito de São Sebastião, o prefeito Felipe Augusto. Prefeito, aí a gente se encontra numa encalacrada, né? A cidade fica numa encruzilhada aí, porque
ao mesmo tempo que precisa tentar retomar a vida, e aí retomar a vida, a arrecadação da cidade passa basicamente pelo turismo, imagino, né? Mas não sei se é o caso já de abrir, né, para convocar os turistas a voltarem para São Sebastião. Como é que se sai dessa encruzilhada? Quando que o senhor acha que vamos poder convidar de novo os turistas que adoram essa região aí a voltarem com segurança para São Sebastião? Olha, Agostinho, ainda é prematuro definir um prazo ou uma data. Neste momento, nós estamos trabalhando com diversas frentes de atendimento à população. Tem aqueles que estão abrigados, aqueles que estão abrigados em casas de terceiros e aqueles que podem ficar desabrigados, desalojados. Nós temos uma preocupação econômica, para isso nós estamos criando agora de imediato, com o suporte da União, do presidente Lula, do governador Tarcísio, uma estrutura, um comitê que vai cuidar especificamente dessa frente de trabalho. Nós temos uma outra equipe que está cuidando da limpeza das ruas. Para você ter uma ideia, nós já retiramos mais de 2.500 caminhões de lixo. A nossa operação de limpeza urbana está extremamente ampliada e ainda tem a operação de limpeza dessas massas que correram das montanhas, dos montes, né, aqui da Serra do Mar. Então nós temos ainda uma operação que retirou mais de 5.000 caminhões dessas massas, ou seja, é muito entulho, é muito resíduo, e muitas casas, como eu disse anteriormente, foram alagadas, ou seja, os moradores ainda estão perdendo o mobiliário, a linha branca, né, a geladeira, o fogão, os utensílios, tem muito colchão espalhado. Então, até a reorganização da limpeza urbana, a recomposição das vias públicas que ou foram afetadas pelos deslizamentos, ou foram afetadas pelos alagamentos, ou ainda foram afetadas até pelo trabalho de máquinas pesadas, nós teremos aí um bom tempo. O que nós estamos trabalhando aqui para que essa próxima temporada de verão seja a melhor da história do nosso município. Então nós teremos aí alguns meses, não dá para definir uma data, mas nós estamos trabalhando com todo o empenho, toda a prefeitura voltada a corrigir essas situações, melhorar os investimentos em habitação que começam agora por parte do governo do estado, e também, Agostinho, nós temos aí uma série de obras de contenção. Para você ter ideia, no bairro de Junqueí nós perdemos 2 escolas, uma estadual e uma municipal. Como seja aí ter 1.500 crianças, adolescentes voltando para o sistema de aula online. Nós temos ainda uma outra creche no bairro de Maresias que foi totalmente comprometida. Então nós estamos ainda com uma frente na área da educação. As crianças perderam o material escolar, o material pedagógico, nós estamos organizando e coordenando isso, tudo com muita responsabilidade. Inclusive, nós convidamos o Ministério Público Estadual, Federal, os órgãos de fiscalização e controle, Polícia Federal, Polícia Civil, para que acompanhem todos esses programas de contratação, para que lá na frente nós não tenhamos outros tipos de problemas ou acusações. Então a gente está num verdadeiro mutirão de esforços, como eu falei, com o governo federal, estadual e com os órgãos de fiscalização. Falei com o presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo também, para que acompanhe tudo isso, porque é uma reconstrução que precisa ser feita em tempo recorde, porque a economia, ela também salva vidas, e nós temos essa experiência do período da pandemia. Então, tudo isso precisa ser organizado, porque os pequenos comerciantes, pequenos empresários perderam absolutamente tudo. E com a quantidade de donativos e doações que chegaram, como por exemplo, doaram cestas básicas, que foi fundamental para o restabelecimento humanitário, mas doaram roupas, calçados. Os pequenos empreendedores hoje não vendem absolutamente nada. Doaram produtos de limpeza, também extremamente importante. Os pequenos comerciantes estão com os seus comércios paralisados, porque a gente conseguiu, graças à solidariedade do povo brasileiro, a gente conseguiu abastecer no momento de crise. Mas isso tudo precisa agora voltar ao normal e as demissões começam a acontecer. Então a gente está buscando esse equilíbrio para que a população brasileira que aqui vive tenha esse suporte.